Olá, pessoal. Vamos saber, queremos saber cadê a luz do final do túnel? Andamos tão à flor da pele nesta pandemia do coronavírus, com a humanidade no planeta todo correndo atrás do rabo para descobrir uma vacina em tempo recorde, desesperados para deter os contágios que já passaram de 14 milhões de casos e 600 mil mortes no mundo. Andamos tão à flor da pele que uma sonda lançada em órbita solar que capturou fotos de fogueiras solares na superfície do Sol não consegue nos emocionar. Mas saber que conseguiram esse feito da sonda se aproximar do Sol com instrumentos fotográficos e os funcionários da NASA trabalhando no controle em home office por causa da pandemia, nos dá esperança para sonhar que a ciência vai acabar com esse pesadelo da Covid-19. Mas andamos tão à flor da pele, com 4 meses na trincheira do confinamento, que qualquer cena de pandemia pode nos fazer chorar. Qualquer cena de pacientes morrendo em ambulâncias sem ter como se tratar, qualquer cena de depoimentos de profissionais de saúde da linha de frente do combate ao inimigo, com as marcas fundas nos rostos deixados pelas máscaras, né? Em longas jornadas insanas, pode nos fazer chorar. Qualquer cena de pacientes recuperados da Covid-19 saindo aplaudidos por receberem alta hospitalar. Qualquer cena de parentes sem notícia dos seus entes queridos hospitalizados. Qualquer cena de parentes reclamando pelo direito de se despedir, de velar e enterrar seus mortos, nos faz chorar. Andamos tão à flor da pele que só ficar na trincheira do confinamento por mais tempo, sem ver a luz no final do túnel, nos faz chorar, nos deprime, nos angustia, nos perturba o sono. Estamos no meio de um ano que praticamente nem começou ainda e já está sendo cancelado. Já estão cancelando tudo pela frente de atividades de rua. O acampamento Farroupilha, a Feira do Livro, as festas de Réveillon, e já penso em cancelar até o carnaval do ano que vem. Andamos tão à flor da pele por causa da falta de perspectivas de ver a luz no final desse túnel, que até beijo de novela nos faz chorar. Nos faz chorar ver a falta de gestão do governo federal na pandemia do coronavírus. Omissão que agrave a crise em todos os seus aspectos, desde os colapsos nos hospitais e nos cemitérios, passando pela falta de profissionais da saúde e equipamentos, e até agora, na escassez de medicações de anestesia e sedação nas UTIs para entubar os pacientes graves. O CREMES, Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, ele ajuizou no Ministério da Saúde, providencia a regularização dos abastecimentos desses remédios que estão em falta e que ameaçam paralisar os atendimentos e causar o caos no sistema de atendimento do SUS, provocando um verdadeiro, aí sim, genocídio deliberado. O Rio Grande do Sul importou às pressas essas medicações do Uruguai. O desespero é tanto que estão rastreando os estoques de anestesia disponíveis nas instituições veterinárias para serem mobilizadas para o SUS. A falta de ação do Ministério da Saúde tornou irrelevante até a sua função de gerenciar os dados dos números de infectados e de mortes. Isso pela absoluta perda de credibilidade, depois de tentar ocultar as informações que deveriam esclarecer a população e orientar as políticas de saúde pública de combate da pandemia do coronavírus. Mas o consórcio de jornais e TVs, depois de assumirem por conta própria essa relevante função, aperfeiçoaram o monitoramento desses dados. Adotaram um novo indicador, que é o cálculo da chamada média móvel, tanto de morte quanto de novos infectados ocorridos nos últimos 7 dias. Assim, cada semana configura a sua média móvel de mortes e de novos casos, de modo que podemos monitorar as tendências dessas médias, que resulta a tendência da própria pandemia de Covid-19. Médias que indicarão a tendência de quando aparecerá uma luz no fim do túnel desse nosso confinamento compulsório
pela sobrevivência. Coisas que os dados diários estanques não permitiam visualizar. Pois agora, com a curva dessa média móvel semanal, se percebe que a partir do início do mês de junho estamos num platô estável em torno de uma média semanal muito alta, de 1.000 óbitos por dia. Finalmente, podemos visualizar uma notícia boa, uma ruim e uma péssima. A notícia boa é que a tendência, nacionalmente, não é mais de subida dos números de casos de mortes, tampouco é ainda de diminuição. A notícia ruim é que estamos há muito tempo no pico da curva, em um patamar muito alto, num platô com a média de 40.000 novos casos diários e mais de 1.000 mortes por dia. E a péssima notícia é que a região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, passaram a ser o epicentro do crescimento da pandemia no país. A curva das médias móveis do Brasil se assemelha à subida de uma planície para um planalto, um longo planalto. Diferente da curva dos países como Itália, Reino Unido e França, que apresentaram um tipo de curva tipo montanha, que sobe e desce rapidamente. Essa diferença é porque eles fizeram um lockdown logo quando a curva de infectados disparou a subir e paralisaram o país de imediato e completamente, e assim conseguiram baixar rápido a curva. Esses países que estão flexibilizando agora suas atividades econômicas permaneceram no pico por 1 ou 2 semanas e logo já baixaram, enquanto que o Brasil já estamos faz quase 2 meses nesse platô altíssimo de picos e casos de mortes. Isso porque as medidas de isolamento social não são respeitadas, a começar com o incentivo do presidente da República, e que estão sendo flexibilizadas precipitadamente. Itália, Reino Unido e França, além de fazerem o lockdown radical, fizeram rastreamentos e testes nos contatos dos infectados para isolar e evitar surtos de contágios provocados por eles. Tiveram um governo com o Ministério da Saúde atuante em defesa da vida das pessoas. Nós não tivemos nenhuma coisa nem outra até agora. Nem governo, nem testes com rastreamento em massa e muito menos lockdown. Sequer tivemos distanciamento social levado a sério pela população. Em 4 meses, mais de 120 dias de isolamento social à brasileira, conseguimos no início achatar a curva de crescimento, que em vez de subir assim, subiu mais plano, que levou todo esse tempo para atingir o pico, e com isso permitiu a construção de hospitais de campanha, aquisição de equipamentos e treinamento dos profissionais de saúde. Foi importante. O problema é que agora, com todo mundo em exaustão desse confinamento, com as pessoas em estresses e crises depressivas, fica muito mais difícil conseguir atingir os altos índices iniciais de distanciamento social para enfrentar essa fase mais crítica, com os hospitais entrando em colapso, tendo seus leitos de UTI 100% ocupados. Com a adoção dessa curva de média móvel, é possível visualizar que, por enquanto, variamos numa média de 40% dos estados em estabilidade, 30% dos estados estão em alta e cerca de 30% dos estados estão em queda do número de novos infectados e de morte por Covid. Mas tudo isso ainda num patamar muito alto, com mais de 2 milhões de infectados e 80 mil mortes. Portanto, temos ainda um longo período de confinamento e pânico pela frente, antes de ver finalmente a luz do final desse longo túnel de horror, até todos os estados apresentarem quedas significativas em seus números. No Rio Grande do Sul, demorou 3 meses para atingirmos 100 mortes, mas a Covid-19 corcoviou em disparada nesses últimos 30 dias do 4º mês e ultrapassou os 200 óbitos no estado. Em um mês, ela provocou mais mortes do que os 3 meses anteriores. Mas, Bate, o vírus veio com tudo para cima de nós gaúchos. Então, te segura para não cair do cavalo antes de chegarem as esperadas vacinas. Elas já estão sendo testadas em brasileiros. A vacina é a luz do final desse maldito túnel. Enquanto isso, nesse entreveiro,
Se correr, o vírus pega. Mas se ficar em casa, na moita, tu livra o teu couro e protege a tua gente. Não te bobeia, vivente.